Olá, aqui é Luiz Napel, canal Aurum Solar, canal que trata de energia solar, canal que discute a respeito de energia solar, traz entrevistas a respeito deste assunto, como é que está o mundo a respeito disso, o que está acontecendo no Brasil e no mundo nesta área das energias renováveis. Eu trato também de outras energias, mas o meu mote aqui, enfim, é a energia solar. E aí eu criei neste canal, Aurum Solar, uma parte de entrevista. Então, eu trago ali as pessoas que trabalham na área, eu trago as pessoas que estão em pesquisa e desenvolvimento, eu trago também empresários. Então, a ideia é fazer um levantamento de informações e enriquecer o canal com essas informações e passar para você que está aí do outro lado também uma visão de como é que é esse mercado, o que compõe esse mercado, quais são os players e o que está acontecendo hoje, qual é a tendência de futuro nessa área. Então, é esse o objetivo. E hoje, no canal Aurum Solar Entrevista, desse dia 19, nós estamos aí com o Piccoli. O Piccoli, ele é um cara que está trabalhando nessa área, está trabalhando na área de energia solar, está trazendo aí um trabalho bacana a respeito de filmes finos. Nós vamos dar uma conversada com ele a respeito deste assunto. Tá? Ele é graduando em Engenharia Mecânica pela URGS, mestre em Engenharia com a tese em Desenvolvimento de Metodologia e Bancada para ensaio de exposição solar prolongada de módulos fotovoltaicos de filmes finos. Doutorando em Engenharia Mecânica, também pela Universidade do Rio Grande do Sul, pesquisando sobre o comportamento transiente e a estabilização elétrica de módulos fotovoltaicos de filmes finos e como isso impacta na performance desses módulos. Seja muito bem-vindo, Luiz Antônio Piccoli Júnior, ao canal Aurum Solar Entrevista. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite aí para participar deste canal. Natel, eu que agradeço. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando no teu canal. Cara, obrigado mesmo. Eu tive conversando aí com a professora Isete no mês passado, e a ideia do canal é justamente essa, é todo mês trazer um especialista, uma autoridade, ou alguém que vai agregar informação para o público, né? Ou seja, vai trazer informações relevantes para as pessoas que estão interessadas realmente nesse mercado, ou que querem entrar, ou que já estão, para estudantes, pessoal de graduação, para quem já é formado, como tu, né, que está fazendo esse trabalho aí no teu doutorado. Então, é um prazer te receber aqui conosco para esse bate-papo sobre energia solar e o que está rolando hoje no Brasil e no mundo sobre essa forma de energia. Né? Então, tudo que possa trazer informação, tudo que possa agregar informação aí para o público, a gente vai estar conversando um pouquinho aqui para poder esclarecer. Tá bom? Então, primeiramente, eu gostaria de saber quais os trabalhos, na realidade, né, que são desenvolvidos no núcleo lá. Na realidade, não é o núcleo, lá é o LabSol, né? Na URGS é o LabSol. Os trabalhos que são desenvolvidos no LabSol, não só o teu, mas deve ter outros trabalhos também envolvidos, né? Então, eu gostaria que falasse um pouquinho sobre os trabalhos lá desenvolvidos e depois a gente entra no teu trabalho específico. Claro. Bom, o Laboratório de Energia Solar da URGS, ali, o LabSol, ele fica aqui em Porto Alegre, né, no campus do Vale da URGS, ali na Avenida Bento Gonçalves. Esse laboratório, ele tem, assim, falando das atividades que ele faz, né, de maneira geral, são 3 linhas de pesquisa amplas, assim. A primeira delas, a parte de sistemas de aquecimento solar, né? Então, e aí diversos tipos de coletores solares, enfim, tanques, né, de acumulação de água aplicados para aquecimento solar, isso se estuda ali também. E
outra área de pesquisa daí seria sistemas de energia fotovoltaica, né? E aí também abre para várias outras sublinhas de pesquisa, digamos assim. E também tem uma outra linha de pesquisa grande que é a parte de estudar radiação solar, né? Tem bastante estudo também sobre isso, estudar o espectro da radiação solar, a disponibilidade da radiação solar no território brasileiro, por exemplo, né? Esse tipo de coisa. Como que diferentes composições atmosféricas vão influenciar no espectro solar, que vai influenciar na produção de energia fotovoltaica, essa parte da radiação. Voltando na parte de sistemas de geração de energia fotovoltaica, que daí é onde eu tô, que é dentro dessa área onde tu tá inserido aí. Que eu faço a minha pesquisa. Essa área também tem a parte de baterias, né, de acumuladores, tem a parte dos módulos fotovoltaicos e células, né, e várias instrumentação também, identificar falhas em módulos, né. São vários tipos de trabalho, tá? O laboratório hoje ele conta com um simulador solar pulsado, né? Esse simulador solar ele é feito, foi projetado, né, para ele reproduzir as condições padrão de teste, né, de módulos fotovoltaicos. Que existe essa padronização para que seja possível caracterizar um módulo, né, e avaliar a eficiência, avaliar a curva de desempenho dele. E esse ensaio é padronizado justamente para que se possa comparar diferentes produtos testados em laboratórios do mundo todo, né? Então, esse é um simulador bastante assim do estado da arte, de tecnologia, né? Porque ele tem que ter um espectro muito preciso, imitando muito bem a radiação solar, digamos assim. Fica numa câmara climatizada, porque esse ensaio é feito a 25 graus, né? E ele vai fazer uma varredura de tensão no módulo e traçar uma curva, né? De tensão, de corrente versus tensão, e dali extrair os parâmetros de desempenho do módulo. Então, até pelo laboratório ter esse equipamento, tem muitos trabalhos que são feitos avaliando-se o desempenho de módulos, né, em diferentes condições, né? E o meu trabalho ele tem a ver com isso, né? Tem a ver com a caracterização de módulos, tá? Mas módulos com tecnologias de filmes finos, né? Isso aí que eu ia perguntar para ti. Agora, esse é o trabalho abrangente do laboratório, porque esses equipamentos, etc., abrange uma série de áreas, e tem a tua área específica, que é esse material que gera energia a partir de uma película, digamos assim, né? Esse filme seria uma película. E por ser filme fino, eu acredito que seja flexível também. Exato. Os módulos de filmes finos, eles não são, na verdade, não são novidade, né? Já estão aí há bastante tempo, só que eles têm uma fatia muito pequena do mercado, né? Hoje, assim, 95% do mercado é o silício cristalino, que a gente conhece bem, né? Com placas solares planas, né? E ele tem uma eficiência boa, ele tem um preço que cada vez vem caindo, né? Preço por quilowatt vem caindo, então ele domina o mercado. Mas na pesquisa, né, a gente sempre avalia outras tecnologias e sempre procura uma lacuna assim no conhecimento, né, e tenta de alguma forma contribuir para isso. E a ideia é que essa contribuição vá se somando e no fim a gente consiga uma contribuição maior, digamos assim, para a sociedade, né? E o que acontece? Tem tecnologias de filmes finos que elas têm algumas instabilidades, assim, alguns efeitos transientes ou efeitos metaestáveis também são chamados. Algumas nas primeiras horas de exposição solar, outras apresentam isso ao longo da vida útil, né? Dependendo de como elas estão expostas à radiação, né? E então, no meu mestrado, a gente
fez uma bancada e criou um procedimento para analisar esse tipo de módulo com luz solar natural, né? E nós analisamos isso e teve um outro aluno ali do laboratório que o trabalho de doutorado dele foi desenvolver um simulador, agora não mais pulsado, mas um simulador de exposição solar contínua, né? Onde ele consegue não apenas tirar uma fotografia instantânea do módulo, ele consegue simular aquele módulo sendo exposto ao longo do tempo sob condições controladas de temperatura, de radiância e medindo ao longo do tempo o desempenho desse módulo, né? Então, eu tenho, no meu doutorado, eu estou continuando esse trabalho, então nós fizemos melhorias e adequações nesse simulador, né? Caracterizamos esse simulador porque também é necessário verificar se ele está funcionando bem. E agora nós estamos... Está dentro dos padrões, né? Dos padrões. Na realidade, a gente que trabalha nessa área, eu vejo que tem os módulos, que eles são ali, as especificações sempre vêm em cima da STC, né? Que é o Standard Test Condition. Então, em cima dessas condições padrão, dessas condições padrão, todo o simulador tem que acompanhar pelo menos essa STC para poder fazer as simulações dentro de um padrão de simulação. Então, acredito que seja isso, né, que seja feito lá também para os equipamentos, né? Isso, e existe também uma norma específica sobre simuladores, né? E aí, por exemplo, a radiação solar ela tem que ter uma uniformidade mínima, né? No plano de teste de um módulo, aí você tem módulos modernos hoje com 2 metros por 1 metro, né? Então, num plano de 2 metros quadrados, você tem que ter uma projeção uniforme da radiação solar, né? Isso é um dos quesitos. Um outro quesito é a estabilização temporal. A fonte de luz ela não pode ficar oscilando muito ao longo do tempo, porque você vai fazer uma exposição solar de 20 horas, de 10 horas, depende do ensaio nesse simulador. Então, são essas questões. E um outro ponto é o espectro, né? O espectro da lâmpada ele tem que ser medido e comparado com o espectro do Sol, né? Ele tem que ser parecido com o espectro solar. Então, depois dessa caracterização, nós estamos numa fase, na verdade, de planejar os experimentos, né, que vão ser feitos com esse simulador. A gente está programando também um sistema de aquisição de dados, tem bastante instrumentação envolvida, né, e estamos planejando. E qual que é o objetivo, né? É analisar esses efeitos transientes num nível bem detalhado, tá? Para que seja possível chegar em algum modelo, né, matemático, certo? Que nos auxilie na questão de previsão, né, na questão de estimativa de desempenho em campo desse tipo de módulo, tá? Então, ele tem bem a ver com a aplicação, né? A ideia é dar que seja saído daí uma contribuição, tá? Para a parte de avaliação de desempenho desse tipo de tecnologia, né? Mas aí uma coisa que eu mesmo me pergunto, né? Poxa, mas eu falei que essa tecnologia, essas tecnologias não são tão usadas hoje, né? Mas o que acontece? A questão da pesquisa, muitas vezes ela é um degrau, porque nós identificamos essa lacuna, não tem muito estudo nessa área, né? E tem várias outras tecnologias hoje, né? Assim, emergindo, né? Muitas delas são com deposição de filmes, né? A gente tem a OPV, aquela Organics Photovoltaics, né? Existe um fabricante no Brasil já que comercializa essas películas, né? Coloca em fachadas, né? E aí você começa a ter assim cada vez mais o equipamento de energia solar integrado na edificação, né? Você tem clarabóias em shoppings com películas, né? Eu estava lendo um estudo, Piccoli, a respeito de uma empresa daqui até, né? Que no exterior já tem, né? Na Alemanha já tem, outros na Alemanha está na frente, né? Enfim, mas foi usado essa película de filme fino
para colocar numa telha. Então, a telha passou a gerar energia. Evidentemente que todo telhado de uma residência tem que ter aquela estrutura, né? Então, substitui-se as telhas normais por telhas que têm essa película, todas elas interligadas, acredito que em série, enfim, para poder gerar uma corrente suficientemente, digamos assim, que ali, junto a uma tensão, dê uma potência aceitável. Então, eu acredito, eu vejo assim, existe uma aplicabilidade diferenciada para os filmes finos, que não propriamente a de gerar energia ou substituir energia elétrica numa residência, por exemplo. Então, esses filmes finos, eles podem ter outras aplicabilidades que não necessariamente de colocar no telhado de uma casa, mas, enfim, utilizar de uma outra forma, né, que o custo-benefício compense, digamos assim, porque eu acredito que seja um pouco mais caro que o módulo plano, né? E a eficiência, eu não sei, daí tu me fala um pouquinho depois da eficiência, se ela é comparável, se ela é um pouco melhor, se ela pode melhorar mais ainda, depois a gente pode dar uma discutida sobre isso também. Sim, é importante comentar assim, quando a gente fala de filmes finos, né, na fotovoltaica, em geral a gente faz referência a algumas tecnologias que já são um pouco mais antigas, digamos assim. Tem o silício amorfo, né, que praticamente não se usa mais, mas tem outras duas que têm uma mais aplicação hoje em dia, que é, em especial, a telureto de cádmio, né? Tem um grande fabricante que tem várias usinas instaladas. E os modos, por exemplo, do telureto de cádmio, desse fabricante, eles têm ali eficiências de 17%, 18%, só que eles são planos, né? São placas, mas módulos aí com 400, 450 watts, né? Com bastante potência, inclusive 2 metros quadrados mesmo, 2 por 1. E o preço ele é competitivo, assim, né? É um preço competitivo. Só que não é tão usado, porque, enfim, o silício ele também tem uma placa plana e tem eficiências maiores, de 19%, 20%, alguns com tecnologias mais novas. E tem uma outra tecnologia de filmes finos que é a CIGS, que é de seleneto de cobre, índio e galho. Esse não é mais tão utilizado, mas o que eu queria destacar é o seguinte: quando você tem uma pesquisa que você cria uma metodologia, uma instrumentação capaz de avaliar a performance desse tipo de módulo, que já tem mais bagagem tecnológica para a gente entender, você também começa a se preparar para testes desse tipo em tecnologias emergentes, que também têm deposição de filmes, são flexíveis, você não conhece bem ainda sobre a estabilidade dessas células, né? E aí, essa Organics Photovoltaics, né, a UPV, que são compostos orgânicos, na verdade, na maioria são polímeros, né? Que as células são feitas na maioria com polímeros. Tem em placas planas também e tem flexíveis. Os flexíveis muitas vezes são translúcidos e aí você consegue usar em películas. A eficiência ainda é muito baixa, tá? Eu tenho visto assim eficiências de 6% nas películas. Em comparação ao que está estabelecido hoje no mercado, né, em torno de 18, 20, alguns até de 22%, ainda é muito baixo, né? Tem que ter um pouco mais de estudo ainda para procurar otimizar a questão da eficiência, que é importante, na verdade, tem a conversão daquela potência ali em geração de energia, que é o interessante, né, para o uso. Na verdade, assim, falando um pouco assim, né, não tem muito milagre, né? Se você tem uma película transparente, você está perdendo radiação ali, né? Porque o filé, digamos assim, né, de energia, ele está na luz solar visível. Claro, tem muito mais energia no espectro, mas se você está deixando passar a luz solar visível, você está perdendo energia. Então, só que tem o outro lado, você está também
usando luz solar natural, daí deixa de usar lâmpadas dentro de um shopping, por exemplo, né? Usa iluminação natural. Você ia ter uma película de qualquer maneira ali naquela janela, enfim, entram outras questões, né? E eu acho que a tendência é cada vez mais essas tecnologias novas serem integradas nas edificações de forma mais compatível, né? Que nem tu falaste, né, na mochila, algo que já vem embarcado, daqui a pouco telhas, enfim, algo mais integrado. E com isso, certamente a gente vai ter desafios aí de caracterizar isso, ter certeza do desempenho disso ao longo do tempo. E a ideia é que com esse trabalho com filmes finos, que são módulos que a gente já conhece mais, a gente consegue traçar uma estratégia de ensaios, consegue analisar, a gente consiga no futuro usar isso para tecnologias mais novas, né? Até porque essas tecnologias muito novas, é difícil até a gente ter acesso, né, a esse tipo de coisa, porque você não tem hoje um módulo, facilmente aqui um módulo comercial, né, de uma tecnologia dessas, por exemplo, de perovskita, né? Você não tem para você botar no laboratório e fazer um teste. Então é mais fácil você começar dessa maneira que eu comentei. Eu acho, eu estava lendo, tu havia falado agora na perovskita, eu li a matéria da pesquisadora canadense, né, que trabalha diretamente com esse material. É um material também que tem aí a pretensão, digamos assim, de substituir o silício, né, que hoje domina o mercado. Só que estão impactando, o que está impactando o desenvolvimento é porque aquele tipo de desenvolvimento com perovskita leva chumbo. E eles não conseguiram reduzir ainda o chumbo que lá está e que precisa estar para a geração de uma determinada potência. Então, isso está inviabilizando, digamos assim, o uso da perovskita. Mas é como tu havia falado também, né, Piccoli? Os estudos e os projetos, embora eles tenham um custo elevado no começo, mas existe uma convergência que é a busca de um preço comercial. E aí as Exato. técnicas vão se desenvolvendo, assim como tu está fazendo esse estudo, devem ter, enfim, outras pessoas que ainda não conhecem, mas vou conhecer, que estão fazendo também outros projetos que levam em consideração técnicas que faz, de repente, ali um filme fino ter uma eficiência em torno de 20%. A gente não sabe, pode ser que sim. E aí eu já imagino, eu já viajo nessa história, porque eu recebi uma demanda de um estacionamento aqui no estado. Esse estacionamento, o cara queria colocar, ele tem um carro elétrico e ele queria colocar um abastecimento para o carro elétrico dele. E eu faço esses projetos também, né? Eu faço projeto, coloco ali o carregador do carro elétrico, com a tomada e tal, etc. Com tudo. E aí, a viagem que eu estava fazendo é a seguinte: pode chegar um ponto, esse desenvolvimento e essa performance e essa eficiência, a ponto que eu posso ter um carro elétrico com a parte do teto e o capô, ou o porta-mala, enfim, com uma estrutura com filmes finos, com uma alta eficiência, que vai carregando a bateria, aumentando a autonomia de 300, 400, 500, quem sabe até 600 quilômetros, sem reabastecimento. Então, olha só onde pode chegar a tecnologia, né? Livrando completamente o planeta de combustíveis fósseis. Exato, e isso que tu falaste da questão de ser viável economicamente é fundamental, porque quando você pega, por exemplo, vai para a indústria aeroespacial, né? Na indústria aeroespacial, dinheiro, você tem um monte, né? Então, você pega lá a Estação Internacional, painel solar, e aquele lá é muito melhor do que o painel solar que a gente tem aqui, que a gente compra, sei lá, por 600, 700 A reais. indústria espacial usa o painel solar desde a década de 60, né? E aí eles usam, por exemplo, muitas vezes eles usam células de multijunção, né? Então, células muito mais caras, mas que vão ter uma eficiência muito maior. Por exemplo, né, às vezes a gente sai uma nova célula com recorde de eficiência, né? 47% de eficiência. Nossa! Mas aí você o custo? Não é. Então fazer um módulo
né? Até porque essas células de 47% eles fazem com concentrador solar, é uma célula minúscula resfriada com nitrogênio líquido e tal. É algo que não vai acontecer na realidade. Mas para você estudar questões de eficiência. Mas você ter uma fabricação em série, né, de módulos comercialmente viáveis, aí é bem diferente, né? Então esse é o desafio. E a perovskita é a mesma coisa. É uma das tecnologias que mais cresce, né? Acho que é a que mais cresce hoje em termos de pesquisa e resultados. Mas o que eu tenho visto mais assim é ela ir para um lado de complementar pelo menos por enquanto, né, ela complementa o silício como uma outra junção, né? Então módulos de dupla junção com silício e perovskita, porque aí ela se mostra mais viável atualmente economicamente, né? Então você, em vez de fazer outras alterações no silício, que já se sabe, né, para aumentar a eficiência dele, fica até mais barato você colocar uma outra junção com uma outra tecnologia, faz uma dupla junção e aí a eficiência aumenta. Então isso que está também sendo bastante estudado, né? Mas com certeza aí nos próximos anos vão ter outros recordes com essas tecnologias e no futuro o preço vai cair. Quem sabe a gente tem aí filmes, né, com esse tipo de material ou placas também, enfim. Acho que é por aí. Cara, deixa eu te falar aqui, ó, com relação às metodologias envolvidas nos testes, né? Todo teste tem lá uma metodologia, como tu havia dito, né? Especificamente para filme fino, o que muda em relação aos testes feitos com as placas sólidas, né? Ou seja, as não flexíveis? Existe diferença? Acredito que sim, mas de que forma, de que tamanho essa diferença? Sim. Hoje, se for pegar assim a resolução do Inmetro, não tem diferença, né? Se para fins de etiquetagem, né, o procedimento é o mesmo, tá? O que tem é os limites de eficiência para a categoria A, B, C, né? Eles são diferentes, né? O filme fino, por ele ter uma eficiência menor, o exigido ali para a categoria A é menor. Mas assim, já estão bem desatualizadas essas eficiências que a gente vê na etiqueta, né? Inclusive para o silício, né? Todos são A, né? Porque é muito difícil não ser A. Mas, até para o filme fino é assim também, que nem eu comentei. O módulo de filme fino hoje comercial do estado da arte aí é 19%, né? E se eu não me engano, a categoria A do filme fino é 9%. Agora não tenho certeza, mas depois dá para conferir no Inmetro. Bom, então assim, procedimento no Brasil é o mesmo. Mas tem algumas normas internacionais, né, da IEC, que já foram atualizadas, né, e existe um outro procedimento. Por essa norma internacional, o procedimento de filmes finos ele muda, ele tem um pré-condicionamento diferente, justamente por causa desses efeitos que eu comentei, né? E aí a norma já separa por tecnologia. E para ter uma ideia, Natel, assim, as coisas acontecem tão rápido que nessa norma só tem para 4 tecnologias, na verdade. O silício cristalino, ele tem um pré-condicionamento mais simples, porque não tem esses efeitos, né? Depois vem o silício amorfo, é uma das partes da norma. Depois o SIGS, esse urdiceleneto de cobre de galho, e o telureto de cádmio. Então a própria norma só prevê esse pré-condicionamento para essas tecnologias. As outras, todas que estão emergindo, elas ainda precisam de mais estudo para padronizar ensaios de pré-condicionamento. Então, o pré-condicionamento basicamente é você expor esses módulos em um simulador solar de exposição solar contínua, né? Assim como o que foi feito no LabSol, e aí o tempo de exposição vai variar conforme a tecnologia, né? O silício amorfo, ele precisa receber 43 kWh por metro quadrado de irradiância, e aí você tem que medir a potência dele, né, nas condições padrão daí,
e você tem que expor ele novamente a essa quantidade de radiância. Então, isso é bem demorado. Se você tiver uma lâmpada capaz de fazer 1000 watts, que é o normal, Sim, o você vai ter que padrão. deixar, você vai ter que deixar ele 43 horas ali, né? Fazer um ensaio de potência, deixar mais esse tempo, fazer um ensaio, comparar os dois, e você só pode parar quando essa diferença entre as potências for menor que 2%, né? Então, é um ensaio de estabilização. Uhum. Feito isso, você coloca ele no simulador pulsado, que tem uma precisão melhor, e tira a fotografia da curva dele. Isso para ter certeza que o valor que você vai medir, que você vai usar na sua avaliação para a etiqueta, se vai influenciar se ele vai ser A, B ou C ou D, vai ser um valor estabilizado. Porque senão o módulo chega lá no laboratório para testar, você tira uma imagem dele naquele instante, bota ele em campo para funcionar e a potência cai, por exemplo, né? Pois é. Ou a potência pode aumentar, e tem uns que aumentam, né? O telureto de cádmio e os SIGs, eles aumentam a potência quando estão expostos. Porém, quando eles voltam a ficar no escuro, a potência cai de novo. Então, ele tem esse efeito transiente. Então, assim, o trabalho tem a ver com isso. Será que, dependendo da situação, ele não... Todo o início toda manhã ele não rende menos e depois ele rende mais? Então, essa é a ideia, justamente, de analisar ele, porque eles têm esse efeito transiente, né, na geração de energia. Mas o que tu me perguntaste é isso, o procedimento ele tem esse pré-condicionamento maior. No caso do silício amorfo é mais tempo, no caso das outras tecnologias fica em torno de 20 kWh por metro quadrado. Então são 20 horas de exposição, só que tem que fazer um teste, deixar mais 20 e fazer de novo. E só vai parar quando a diferença ser menor que 2%. Ah, perfeito. Então, nós já falamos a respeito desses materiais utilizados, né? E com relação a novidades nas pesquisas também, a gente comentou um pouco, mas eu acredito que dentro das pesquisas envolvendo a energia solar, nós estamos ainda engatinhando, né? Por que eu digo isso? Eu digo isso porque a nível comercial é muito recente. Se usava energia solar antes de 2012, antes da resolução da ANEEL, da 482, que permitiu que as pessoas comuns produzissem, né, a sua energia e ali na frente usassem o sistema de compensação para poder abater esse consumo. Antes disso, evidentemente que se usava, mas agora, a nível comercial, digamos assim, é muito pouco tempo. Nós estamos falando de 2012. Faz apenas 8 anos atrás. E nesses 8 anos, a quantidade de empresas integradoras, que são aquelas empresas que fazem as instalações, eu comentei isso até com a professora Lisete, né? Cara, deu um boom, assim, explodiu a quantidade de empresas. Então, nós saímos aí, num período de uns 2 anos atrás, de 6.200, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, de 6.200 empresas integradoras no Brasil, para mais de 12.500 empresas, agora no começo de 2020, segundo informações da Greener, que é essa empresa que faz o levantamento. Eu me baseei muito ali, eu faço leituras ali da Greener, faço leituras do International Solar Energy Society, da Solar também, enfim. Da onde eu puder tirar informações, e a gente consegue mais informações atualizadas do que está sendo estudado e o que está sendo visto lá fora. Essas agências, elas são, e esses institutos, eles trazem muitas informações interessantes. Com relação, então, a novidades de pesquisas, o que tu enxerga, assim, dentro do teu trabalho, como o futuro, assim, para onde é que caminha isso? Eu fiz esse preâmbulo porque, se num curto espaço de tempo, de 2012 até 2020, nós tivemos um boom de empresas instalando, e se é que apareceu esse boom é porque tem demanda, que não se abre uma empresa simplesmente por abrir, né? As empresas estão aparecendo porque tem demanda. A gente está utilizando aí 2%, 2,1%
das energias geradas, da matriz energética brasileira, esse 2,1% é energia solar. Então, existe uma fatia de crescimento muito grande, né? Fora investimentos também, o próprio governo comenta a respeito disso, tem uma verba destinada para a energia solar para os próximos anos de 35 milhões de reais, e esses 35 milhões só para a energia solar, em parte de pesquisa, na parte de investimento. Como é que tu vê assim para o futuro, né? Em termos de, já que tu está estudando isso, eu acredito que tu está numa área muito boa, né? É uma área que tem muito a crescer, tem muito a crescer mesmo, né? Então, assim, qual é a tua expectativa? Quando tu entrou no teu doutorado, tu já tinha mais ou menos uma visão, né? Eu vou por aqui, porque eu acho que aqui que está aqui que tá o caminho. Como é que tu vê o futuro da energia solar? Bom, eu acho que é um consenso, né, que é uma área muito promissora, né, e os números que tu falaste mostram isso. Eu acho que esse incentivo aí, através da resolução da ANEEL, acho que veio tarde, né, podia ter vindo antes já. E o que a gente vê aí apesar de eu não trabalhar, não tá no meu dia a dia, né, não trabalho com serviço, com equipamentos disso, mas como estou na pesquisa, claro, eu tento me manter informado sobre o mercado e eu vejo assim que é uma explosão assim a parte de geração distribuída, né? Então, está aumentando muito e está cada vez mais também por causa desse número grande de empresas, está cada vez mais competitivo, né? O mercado. E isso na geração distribuída e na geração nas usinas, né? Eu vejo também que os leilões aí estão atingindo aí valores recordes, né, de preço também. Então o preço da energia elétrica na geração solar está caindo, né? Então assim é muito difícil ver para onde exatamente vai, porque daí começa a ter também uma certa briga aí, né, de interesses no mercado, que é normal, né? Mas eu acho que vai continuar crescendo muito, né, a geração distribuída em especial, e que nem eu falei, eu espero que essas tecnologias novas venham para também ajudar a que a geração distribuída consiga cada vez mais estar integrada nas edificações, né? Isso eu vejo como algo necessário, né? Porque a área disponível na geração distribuída, claro, ela é muito grande, mas você consegue aproveitar muito mais a área se você tiver tecnologias mais modernas integradas na edificação. E o que eu posso dizer? Vai continuar subindo muito, vão ocorrer e vão continuar ocorrendo alguns conflitos, né? Porque sempre tem alguém que perde, né? Com isso, com mais pessoas gerando energia. E nós vamos ter que ficar atentos aí com os órgãos reguladores, mostrar a importância da geração distribuída. Eu defendo muito isso, acho que todos nós ganhamos, né? Imagina, você não precisa ter uma infraestrutura inteira para distribuição de uma usina, você tem isso já integrado na matriz, né? Mas, em resumo, assim, acho que continua a crescer muito e a velocidade disso vai depender desses incentivos continuarem como estão ou reduzirem, né? Isso vai depender aí de outras questões políticas também. Eu tinha o material que eu coloquei no meu canal lá, a respeito da produção, né, per capita de energia. A Alemanha domina com 500 watts por habitante. Cara, é muita coisa. 500 watts por habitante, energia solar. Então, e a irradiância na Alemanha não chega aos pés da irradiância aqui no Brasil. Então, eu concordo muito contigo, mais de 100% contigo, quando tu dizes assim que a gente começou tarde. Por que já não se tinha essa ideia de fazer, né? Enfim, usar a nossa matriz, uma complementação, na realidade, como a doutora Ijete havia comentado, uma divisão ali entre os períodos de estiagem seria complementado com a energia solar e vice-versa. Nos períodos quando tivesse uma grande quantidade de chuvas, eu utilizaria mais a matriz
enfim, a hidrelétricas, as hidrelétricas, né, as energias potenciais por represamento de água, do que a solar. Então, elas são complementares para um Brasil que nós temos, né? O nosso país é muito privilegiado nesse sentido, diferentemente de países europeus, etc. Então, eu vejo um crescimento muito grande ainda. E quero te dar os parabéns pela pesquisa aí, né? Pelo trabalho que está sendo desenvolvido. Eu quero ver se vou ter a oportunidade de conhecer o Piccoli aí, o LabSol. Eu sei que o Radiasol também saiu daí, o Radiasol, que é o software que faz o estudo computadorável comentado, né? Eu utilizo ele para fazer os meus projetos aqui, colocando as inclinações, os azimuths, etc. E aquilo é muito importante para o projeto. E foi desenvolvido aí pela URGS, né? É verdade. Tá dentro daquela linha de pesquisa de radiação, né? Sempre tem essa parte de desenvolver software, né? Isso ajuda muito, né? Então, o laboratório tem alguns softwares, esse é muito bom. Tem alguns outros também para analisar arranjos fotovoltaicos, né? Onde você mistura diferentes módulos e cria um arranjo e vê o desempenho do arranjo, né? E alguns outros também. Então, isso é bem interessante mesmo, a parte de software, né? Eu quero agradecer aí, Piccoli, a tua disponibilidade, tá? Fico muito feliz pela tua participação, pelo trabalho que está sendo feito por ti, pelo pessoal do LabSol também. Vou lá conhecer, sim, se Deus quiser ainda. Deixa passar um pouco esse período conturbado que nós estamos aí, que a gente não pode comentar, que isso no YouTube corta, né? Mas é importante. É importante. Eu gostaria que tu deixasse as tuas considerações finais a respeito do teu trabalho, enfim. E se tu me permite colocar o link aqui do LabSol, né, Claro. aqui embaixo no canal, enfim, se tu autorizar, eu coloco ali, né, as pesquisas que estão sendo feitas, etc., para divulgar mais. Então, o canal é teu aí para te poder fazer as tuas considerações finais, né? Bom, Nathan, obrigado. Eu te agradeço de novo pela oportunidade. Né? É sempre legal a gente ter um espaço para falar o que está fazendo, né? Eu tenho muito orgulho de estar no programa de pós-graduação da URGS e no LabSol, né? Eu sou suspeito para falar, mas tem muitos cursos altamente, né, com professores altamente qualificados nos programas de pós-graduação. Então, tem que ter muita vontade de estudar, né? Porque são cursos demorados e eu, inclusive, eu não me dedico 100% para pesquisa, eu trabalho numa indústria também, então não é fácil, mas é muito legal estar em contato com a universidade, com professores e tá sempre aprendendo, né? E então fica o convite, né? Claro, para te visitar e que nem tu falou, o tempo, o momento está complicado, mas a gente sempre consegue agendar. E é isso, estou muito feliz aí de poder participar, eu te agradeço e muito obrigado. Obrigado, Piccoli. Obrigado também a vocês que participaram aí, participam aqui do canal Ouro Solar. E só para uma explicação, me perguntaram um dia, né, por que Ouro, esse nome tão complicado, né? De onde é que vem isso? Ouro, da linguagem Yorubá, que é uma linguagem africana, significa sol. Por isso que o nome do meu canal é Ouro, né? Porque tem a ver com esse dialeto africano, né, que os povos chamam de Orum, essa entidade que seria o Sol. Tá? Então, por isso que tem esse nome. Né? Então, obrigado, Piccoli, mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho. A gente vai nos ver mais vezes. Eu acredito que, enfim, a gente pretende fazer desse canal aqui um canal também, não só eu convidando as pessoas, mas, pô, tem ideias, tem coisas que acontecer, vamos colocar lá no canal do Natel lá. Eu vou ficar muito lisonjeado com isso, né? Então, o canal está aberto também para qualquer projeto que tu queira desenvolver ou que tu esteja participando, que tu acha importante divulgar, o canal está aberto. Tá? Então, pode usar esse canal aqui à vontade para divulgar os teus trabalhos, pesquisas, enfim, qualquer coisa ligada à energia solar ou até mesmo
algumas coisas de mercado que tu queiras comentar, o canal está aberto aí, tá bom? Meu muito obrigado. E opa, desse lado aqui, o Piccoli, né? O Luiz Piccoli, agradeço muito pela participação e até uma próxima oportunidade, né, Piccoli? Obrigado, até uma próxima. Obrigado, pessoal, e até a nossa próxima entrevista no canal Ouro Solar. Tamo junto, e é só o começo. Até lá.